dia! Bom dia, bom dia! Quarta-feira, sua linda! Já acordamos e já estamos prontos, estamos prontas para receber as gratas surpresas que o universo quiser nos enviar. Quarta-feira, aqui no Instituto Alessandra Tavares, eu sou Alessandra Tavares, fundadora desse instituto, que hoje agrega mais de 40 parceiros na área da psicologia, da psicoterapia quântica, da terapia holística, das constelações. E às quartas-feiras, há 5 anos, nós sempre temos esse carinho com o café sistêmico. O café sistêmico está aqui para estar a serviço do bem comum, com aquilo que a gente tem compartilhado com o mundo nos últimos anos, com a nossa experiência, com o conhecimento que chega até nós, com a troca de todas as pessoas, né? As pessoas vêm para cá, elas contribuem, elas falam, e se tornou um momento, do meu ponto de vista, de amizade também, de amizades sinceras e profundas, que vão para muito além de um seguidor de Instagram, para muito além de um partilhante de consultório. Então, na minha formação de psicologia, principalmente na parte da psicologia organizacional, uma das coisas que a gente estudava sobre liderança, gestão, você que tem empresa aí sabe disso, que a coisa mais difícil que tem para um líder é agregar as pessoas de forma motivacional, não é essa palavra que eu queria usar, mas espontânea, de forma espontânea, que as pessoas sigam esse líder independente de serem empregadas, né? Ou muitas vezes independente até de querer alguma coisa em troca, mas só por estar perto, por estar próximo daquele líder ou daquele grupo que aquele líder gerencia e direciona. Então, hoje para mim, o café sistêmico significa isso. Ele trouxe essa lógica, não de liderança, porque não estou aqui em nome de uma organização, mas trouxe esse agregar entre as criaturas, entre as pessoas, e eu me sinto muito honrada de ter sido uma precursora desse processo, porque hoje, como eu disse, são mais de 40 parceiros que também fazem esse mesmo caminho de agregar, de trazer luz, de trazer esperança, de trabalhar em si mesmo o autoconhecimento, a autogestão, a autoprosperidade em todas as áreas e contribuir um pouco com o bem comum, com aquele tanto que o universo e o todo tem trazido para nós depois desse trabalho. Então, sempre a minha devoção, não é um bom nome, né? Mas a minha reverência a todos vocês, a todas vocês que fazem isso acontecer, que deixam com que isso aconteça de forma fluida e para mim de forma muito leve. O café sistêmico se tornou para mim um ponto de encontro entre criaturas humanas em vários pontos do planeta que têm uma visão em comum, que querem algo em comum para a casa que elas moram. E eu não estou falando da nossa casa física só, do nosso lar, da nossa família. Eu estou falando de Terra, eu estou falando de galáxia, eu estou falando de Gaia, né? São pessoas que já entenderam que tem alguma coisa dando errado, né? Algo adoeceu profundamente nas almas, a ponto de estarmos com tantos problemas em todos os campos da humanidade e em qualquer canto do planeta. Então hoje a gente padece aí de tristeza, de depressão, de ansiedade, de violência, de pobreza, de miséria. Então são pessoas que falaram, não quero mais isso, né? Não quero mesmo, nem para minha vida, nem para a vida de quem me cerca e muito menos para a vida planetária, seja quem seja, né? Já entenderam que se eu prospero a minha própria vida, e eu tô falando tanto material quanto as outras áreas, tudo que está ao meu redor, né, começa a prosperar também. Professor Hélio Couto, os professores de mecânica quântica aplicada a essa lógica holística espiritualista, ele costuma explicar assim, gente, eletromagnético, elétrons, prótons, né, assim, nós estamos aqui, os elétrons estão pipocando de um orbital ao outro. Então, quando a gente estuda só um pouquinho de física, né, desse subsistema, essa subpartícula da física que a gente chama de mecânica quântica, traz tanta lógica para tudo isso
e isso fortalece tanto o nosso caminho nessa gestão de nós mesmos, né, da nossa saúde física, nossa saúde emocional e tudo mais o que nos cerca. Então ele fala, gente, eletromagnetismo, você está emanando magnetismo, recebendo, emana, recebe, emana, recebe. Então eu gosto muito de estudar sobre isso e aplicar isso na minha profissão, sou psicóloga de formação, mas principalmente na minha vida prática, né? No meu dia a dia, na minha profissão, no meu dia a dia como mãe. Então é essa a proposta aqui do Café Sistêmico já nesses 5 anos. E muitas vezes eu abro para atendimento ao vivo, utilizando as ferramentas ou as técnicas, enfim, mas sempre com o coração antes, como dizia Jung, né? Como dizia Jung. Para auxiliar um pouco mais, que as pessoas possam receber um pouco mais de expansão da consciência, naturalmente a partir do conhecimento e da experiência que eu tenho. E esse é só o meu interessante ponto de vista, não tem nada absoluto. Então eu me coloco a serviço e o universo traz as pessoas. Hoje eu tenho trabalhado com uma frequência que muitas pessoas aqui, muitos terapeutas também trabalham, que é a frequência dos mestres ascensos. Especificamente mestra Kuan Yin, né, há uns 2 meses mais ou menos, isso se manifestou de uma forma mais evidente na minha vida, como necessidade de eu trabalhar a chama que ela trabalha, que é a chama rosácea, a chama do chakra cardíaco, né? Para mim faz todo sentido, porque eu sou uma pessoa muito racional e às vezes descer pro coração é na pancada, é no empurrão, né? Então, e na CSM, no curso último que nós fizemos agora esse mês passado, Constelação Sistêmica Multidimensional, antes, acho que 2 ou 3 semanas antes, a energia da mestra Kuan Yin, para quem não conhece e queira estudar, Grande Fraternidade Branca, tô falando do 7º raio, acho que talvez o mais conhecido aí, Mestre Saint Germain, conhecido como São José para alguns, né? Então, e junto a ele existe essa tríade, que é a mestra Porte e a mestra Kuan Yin, que se manifesta de forma mais clara, mais autêntica na minha vida há um tempo atrás, 1 mês, 2 meses. Já trabalhando com isso, com a chama violeta e com a questão, né, da cor ametista e tal, já trabalho há muitos anos, mas quando veio, eu pergunto, por quê? Porque essa energia está chegando na minha vida agora, o que eu faço com isso? Para que é isso agora, né? Eu sei que é para mim, é para minha família, para as pessoas que me cercam, para os meus partilhantes e o que mais, né? Na prática, o que trabalhar com isso. Então, a minha sugestão, e eu não sei se eu estou correta, é só uma intuição que eu tenho distribuído nos meus grupos, entre os meus alunos, os meus partilhantes e os parceiros. Eu tenho sugerido as meditações com a mestra Kuan Yin. Tem um canal, não vou lembrar qual, se alguém aí da CSM lembrar, eles têm uma autenticidade muito grande, dá pra ver que é muito intuído, e todos os dias mandam, ou quase todos os dias, tem mensagens nesse sentido. Então, se você hoje tem muitas dúvidas que tem a ver com sentimentos, com as emoções, como direcionar suas emoções, parece estar sendo para todo mundo esse momento planetário nos últimos, acho que 6 meses, de novembro para cá, uma dificuldade um pouco maior na administração dos sentimentos, das emoções, na tomada de decisões, nós como mulheres, homens, nós como mães ou pais, como direcionar nossos filhos, como direcionar nossa carreira, como direcionar nosso casamento, nosso relacionamento conjugal. Parece que isso deu uma arrochada. Vocês estão percebendo isso? Não, me dá um alô aí se eu estiver muito fora da casinha. Porque eu vinha percebendo no ano passado a questão de saúde física, algo bem específico de saúde física, meio que geral, né? As pessoas falando e a gente trabalhando muito no sentido de restabelecer órgãos, né? Questão de problema de pele, muito, né, que é tristeza, então muita coisa nesse sentido. E de uns meses para cá, relacionamentos, não só amorosos, né? Pode ser relacionamento profissional, tá apertando mais, ou conjugal, ou com os filhos, nos trazendo para uma necessidade
muito maior de olhar para nós mesmos, para nós mesmas. E eu vejo que as pessoas estão buscando mais, né? Mais terapia, mais conhecimento, faz parte da evolução humana. Mas a resistência de quem está próximo tem sido muito grande. A resistência, às vezes, de uma companheira, né? Um companheiro, a resistência de um chefe, a resistência de um filho, né? Nessa compreensão. Porque as pessoas falam, você precisava melhorar nisso. Eu falo muito isso com meus clientes. Você precisava melhorar nisso, você é muito assim, muito assado. Aí vai pra terapia, autoconhecimento, começa a se amar profundamente, a ser mais espontâneo, mais autêntico, né? E aí a pessoa fala, nossa, você tá muito pior. Depois você foi pra terapia, você piorou muito, né? A própria pessoa que pediu pra você melhorar aquilo. Aí você falou, não faço isso mais, ou não aceito isso mais na minha vida. Não quero mais isso pra minha vida. Se quiser ficar na minha vida, vamos conversar pra dar uma ajustada nisso, do jeito que tá, não tá legal. E a pessoa passa a se posicionar diante da própria vida. É para isso que a terapia serve, para você tomar as rédeas da sua vida. Você pode passar por um processo de orgulho, ira, medo, culpa, vergonha, voltar nisso, dar uma piorada boa? Pode. Por quê? Porque quando você vai para o autoconhecimento, primeiro você mergulha no ego. Não é assim? Professora Laor, da escola SAT, né? Foi meu primeiro mestre de Enneagrama, ele é da escola do Cláudio Naranjo. Ele falava isso, que o ser humano é um monte de merda dentro de uma lata. E às vezes a gente põe chantilly em cima. Então quando você começa seu processo de autoconhecimento, né? Não chegou nem lá no primeiro degrau do Hélio Couto ainda, mas pelo menos está tentando. Você está pondo seu narizinho para fora da lata. Não saiu ainda, né? Assim. E aí você emerge, volta, aí vai saindo aos poucos, vai limpando aos poucos, né? Mas é melhor do que tá na merda só porque tá quentinho, né? Assim como diz Marinette, tá quentinho, mas fede, né? Tem uma hora que não dá mais. Então quando a gente decide que a gente veio aqui para dar certo, você começa a comprar uma briga. Primeiro interna, depois externa. E depois macro, que é a briga com a matriz de controle, né? Que a gente começa a sair da matriz de controle. E o primeiro lugar que é acionada a matriz é no nosso campo sistêmico familiar. Depois nas nossas relações, principalmente nos relacionamentos amorosos e profissionais. Então a gente vai caminhando. É um dia de cada vez, né? Então, gente, é sobre isso, tá? Esse tem sido um momento que eu sei que é desafiador, está desafiador há muitos anos. Algumas pessoas preferem caminhar aí no hall da ilusão, caminhando para os vícios, né? Caminhando para os conflitos. Precisa, parece que, de guerra para estabelecer paz, porque essa é uma crença do inconsciente coletivo. Ou que tem que sofrer para crescer. Eu não acho que a gente tem que sofrer, eu tenho certeza que não. Isso é para manter a gente na margem da matriz de controle. Então, só vou crescer, só vou evoluir se eu sofrer. Não acredito nisso mais, não. Acreditei por muito tempo, sabe? Enquanto eu tinha dogma religioso, hoje não mais. Mas, eu costumo dizer, se eu sofrer, que eu cresça. Então, os desafios de uma terceira dimensão, eles são desafios individuais que depois passam ao coletivo. Mas eles são individuais. Ontem, eu fui para minha sessão de terapia, eu não fico sem terapia, eu não acredito em terapeuta, em psicólogo não terapeutizado. Me perdoem, mas não faz o menor sentido uma pessoa me atender sem ela estar constantemente olhando para ela, porque nós somos seres muito complexos. Senão a gente fica cheio de verdade teórica e não adianta nada na vida prática de quem procura a gente. Para mim isso não tem serventia. Então ontem, em uma das sessões, né, eu faço terapias de diferentes segmentos, vamos falar assim. Ontem deveria ser uma terapia mais com cunho estelar, mas foi para um lado mais sistêmico. E um aluno meu, que também é meu mestre em outras coisas, querido Juliano Hakim, ontem ele me atendeu. Em tese seria com cura quântica estelar, alguma coisa assim, mas veio movimento sistêmico com a CSM, com a constelação sistêmica multidimensional. Ele foi meu aluno no método LA e hoje ele é meu parceiro na condução da CSM. Então, esse irmão de alma, ontem, com muita sensibilidade, ele falou: Ale, eu vou fazer uns desbloqueios com você, com um movimento sistêmico, tudo bem? Eu falei: excelente. E eu fiquei muito emocionada, foi muito forte, né? É uma questão muito delicada no meu campo.
E aí ele falou, nossa, como essa no final a gente emocionado, ele disse, nossa, como a CSM funciona, né? E aí eu fiquei tão grata ao universo de usarem comigo a ferramenta que eu canalizei, que eu trouxe e que tive tanto medo de expor e de contrariar as bases mais clássicas, e hoje eu vejo que eu honro as bases clássicas de Bert Hellinger, que traz uma constelação clássica, da própria Sophie, né, que fica aí fazendo um trabalho extraordinário, de tantos outros consteladores que me antecederam, da minha mestra, da Guimar Ramos, do meu mestre em Enneagrama, Domingos Cunha, e ver que eu alterei essa tecnologia com a minha energia e o meu conhecimento, como cada um deles com o seu conhecimento e a sua tecnologia, e isso sendo aplicado em mim mesma. Né? Assim como cada eneação, cada grupo de eneação para a pessoa contactar a personalidade dela me desmonta mais, né? Tira mais as minhas bases da cebola. Então é sobre isso esse processo. Não é um processo de eu estar aqui com conhecimento porque eu tô nisso antes, ou sei lá, ter um monte de diploma e as pessoas aqui, ou invertido, né? Há aí um pé de igualdade, tanto nos desafios, nas dores, nos sabores, nas alegrias. Nós somos uno, né? Nós somos uma fonte que veio da fonte, nós somos ondas que viemos da grande onda. Então, quando nós nos qualificamos assim, nós ganhamos muito poder, segundo David Hawkins, da escala Hawkins da consciência. E aí eu deixo de fazer tanta força. Então, o que ele chama de força? Se você ainda faz muita força para prosperar, porque você ainda não se empoderou. Disso aqui que eu falei. Esse é o verdadeiro empoderamento. É o autoconhecimento e eu me liberar para ser quem eu sou. Tomar as rédeas da minha vida, né? Isso não tem a ver com agredir as pessoas, com não precisar das pessoas. Ninguém precisa dar conta de nada sozinho, somos seres gregários. Eu tenho falado muito nesse sentido e talvez por isso essa energia que eu contei para vocês aí, da mestra Kuan Yin, né, considerada uma mestra ascensa, né, que passou por muitas coisas também, trouxe muita cura e traz muita cura para o planeta, faça sentido, porque talvez seja a hora de olhar para o coração, para a nossa forma de amar e nossa forma de amor. Talvez você esteja sendo convidada para o alto amor, para olhar fortemente. Por quê? Porque ele é o primeiro na lista do amor. Ama você primeiro, depois os demais. E até hoje não vi nenhuma bobagem que tenha vindo da fala desse grande avatar conhecido em uma época como Sananda e outra como Yeshua, né, como Jesus para nós. Então, quando a gente olha para isso, você descansa nisso. E a vida fica um pouco mais leve. A partir desse processo de auto-amor, você entende que você não veio aqui para dar errado. Por mais que tenha te dito isso, ou por mais que as circunstâncias materiais da matriz de controle estejam na sua frente dizendo isso, né? Hoje, por exemplo, aqui a gente está sem internet. Eu cheguei e aqui nunca oscila, né? Na live de terça do Reiki, de quinta passada, do Reiki infantil, que aliás vai ter outra amanhã no mesmo horário, houve a mesma oscilação, extremamente grotesca. No outro dia eu atendi normal, né? Hoje, quando eu cheguei, eu falei com a moça, como é que eu vou fazer uma live? Vou tentar sustentar aqui na minha rede móvel, mas não sei, né? Até tô avisando, porque se oscilar ou se cair é isso. Então, são os últimos recursos da matriz de controle desesperada, porque tanto de gente falando e sustentando a luz com a própria luz, né? E a partir do alto amor a gente ama mais, né? Ou ama para valer os filhos. Aqui já viram que eu falei, deu uma pausada aqui. Vamos voltar. Então a gente ama mais, ou se aproxima mais do tal do amor da fonte, ou amor incondicional, né? Amor de tudo que é. Que nessa escala, na escala Hawkins da consciência, qualifica acima de 500, né, na calibração, mas em 350 a gente já está atingindo o primeiro nível de amor. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo um convite
para que você olhe para as questões que Kuan Yin traz, para a questão da compaixão e da misericórdia consigo mesmo, para fazer a sua caminhada. Porque as questões que a gente precisa saber é o que ainda está na minha vida que não faz mais sentido para mim. É a primeira coisa. Eu não tô falando do como, eu tô falando do que. O que eu preciso encarar? É um relacionamento que não tá fazendo sentido para mim? Eu quero, sei lá, quero me casar, quero ter filhos, quero ter uma família, e eu estou sem um companheiro, não surge uma oportunidade, olhar para isso, ou eu estou na companhia de alguém que não coaduna dos mesmos valores, ou não está olhando para o mesmo rumo que eu, né? Os chamados relacionamentos tóxicos, né? A gente acha que relacionamento tóxico é aquele que tem violência explícita, mas a violência emocional, a solidão emocional entre os casais precisa ser olhada, precisa ser cuidada, tem gerado muita dor constante. O relacionamento, por algum motivo está vindo esse tema hoje, o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, você pega 100% do time dele, vamos supor das suas 24 horas, ou do seu mês, ou da sua semana, ele tem que trazer paz. Ele tem que trazer paz, vamos falar aí 80% do tempo. O resto, os 20, 30%, fazem parte dos ajustes que nós, enquanto indivíduos, fazemos e trazemos para o nosso relacionamento a dois, né? Agora, um relacionamento que só tem cutucada, né? Que o outro não está suspendendo o outro, que o outro é grosseiro e fala, eu sou assim, nasci assim, Gabriela, né? Vamos olhar para isso. Não tem a ver com, vamos separar, né? Porque é assim também hoje, nossa, vamos separar, vamos terminar. Não acho que é muito por aí, né? Quem já passou por um divórcio ou separação sabe muito bem a dificuldade que é. Tem o preço para ficar e o preço para sair. O que você escolher, você vai ter que pagar esse preço, certo? Então, mas pelo menos que a gente tem escolha. Escolha de ficar ou escolha de sair, mas ficar bem, ou pelo menos ficar melhor. Ontem, atendendo uma partilhante que está num momento de rompimento, um provável rompimento, eu perguntei isso. Não existe mais sentimento, porque se ainda existe, acho que vale a pena conversar, olhar, fazer uma terapia de casal, fazer uma constelação desse relacionamento, mas para isso o casal precisa querer olhar para ele, para depois olhar para o relacionamento. Não, isso é bobagem, e a outra pessoa não acha que é bobagem, vai começar a ter desgaste ali. Gente, crescer do ponto de vista de luz, de fótons, de elétrons, tem um preço. E às vezes a caminhada é solteira mesmo. Então também não vou enganar vocês por aqui. Não existe um mar de pessoas que queiram acompanhar essa caminhada. Segundo David Hawkins, é menos de 2% da humanidade. Então 98% está em outra vibe, está em outra vibração, está em outra frequência. Nem melhor, nem pior, só diferente, tá? E aí é você que vai ajustando o que para você faz sentido e o que não faz. Talvez faça sentido a caminhada mais sozinha, por exemplo, ou sozinho. Mas não existe isso, né? Porque a família cobra, não sei quem cobra. Pois é. O autoconhecimento te dá a liberdade de você ser quem você é e fazer o que você quer fazer, desde que você não fira a ética no contato com os demais, né? Então isso é importante. Quem quiser atendimento aqui, pode me falar que hoje eu vou atender com a escala e provavelmente com oráculos, tá? Deixa eu só ver aqui, que eu vi que algumas pessoas foram fazendo algumas perguntas, mas o ponto eletrônico vai falando, e eu vou falando para vocês. Enquanto eu baixo aqui, deixa eu dar os meus recadinhos de sempre. Amanhã, quinta-feira, nesse horário aqui, 10h08, eu vou continuar fazendo a live de Reiki infantil. Nós fizemos na quinta-feira passada, fizemos via Zoom fechada, por quê? Porque eu falei que as crianças poderiam participar. Em rede aberta acho mais complexo do ponto de vista de proteção energética, de blindagem energética, as crianças estão muito agitadas. Então a gente tivemos muito problema com a internet e tal, mas conseguimos fazer uma live linda e muito esclarecedora. Então, por que isso? Porque dia 24 de maio, dá um sábado, tá? É um feriado aqui no município de Goiânia, mas é um sábado. Dia 24 de maio,
nós vamos fazer a sintonização de crianças no Reiki, tá? Crianças de 7 a 12 anos é a primeira turma. Depois a gente muda a idade, vai ser de 13 a 17, eu acho. Então, a gente vai fazer a sintonização de Reiki e ensinar as crianças a se blindarem. Mas o fato delas serem sintonizadas à frequência da técnica, que é o Reiki, ela já recebe uma blindagem dessa egrégora, que é conhecida como egrégora japonesa, mas ela é uma egrégora multidimensional, né? Nós já sabemos disso. Então, a gente vai passar o dia todo com a criança, tá, gente? Com as crianças. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Quem está à frente disso sou eu, né? Eu já me apresentei, sou psicóloga de formação e trabalho principalmente com as constelações e os atendimentos infantis. A gente vai ter a Carita, que é uma terapeuta holística e é mestre em Reiki, que também trabalha com adolescentes e crianças, com Reiki, barra de Axis e todas as ferramentas dela, trabalha principalmente nas escolas, tá? E a gente ainda tem ali conosco as terapeutas holísticas e temos uma pedagoga que ela me falou, olha, eu sou neuropedagoga. Por quê? Porque é a neurociência aplicada à psicopedagogia. Eu achei isso muito interessante. E é professora também de crianças, né? Então é uma equipe que está ali, né? Além de nós duas, nós temos 3, 4 terapeutas preparadas. Todas nós, né, com exceção de uma, mas que é mãe das crianças, dos alunos, todas somos mães também. Então, como que vai acontecer aqui em Goiânia, dia 24/4, tá? Nós vamos sintonizar as crianças, elas vão passar o dia conosco. Nós começamos às 9 e vamos até às 17. Então, você deixa a sua criança lá, é uma escola com muita área verde, então a gente vai explorar muito a área livre da escola. Nós vamos trabalhar com as crianças pela manhã, com as dinâmicas e frequências musicais de alto calão, vamos chamar assim. Entre elas, Mozart para crianças, por exemplo. Para quê? Para a gente já trabalhar células, moléculas em nível de DNA e preparar essa criança para essa ascensão de vibração, tá? Então, elas vão brincar muito. Não é um curso formal como um curso de Reiki para adultos. E elas já vão aprender a primeira merkaba, o primeiro símbolo de proteção, que é o chokure. E elas vão ser sintonizadas nisso. Então, elas vão poder usar o chokure nelas, o chokure no cachorrinho, tá? Então, elas vão poder fazer o ovo de luz, que é uma blindagem energética que eu ensino lá no curso também. A gente vai trabalhar, gente, com um foco bem específico com essas crianças, porque isso é meio geral, principalmente nas escolas, a ansiedade, a irritabilidade, a tristeza e a concentração, o foco. Ajudar que essas crianças façam uma reprogramação em nível celular e de sistema nervoso central para auxiliar essa caminhada delas, já fazendo uma transição lá na frente para a pré-adolescência e depois a adolescência e depois a fase adulta. Essa é uma intuição que a minha hierarquia, quando eu falo hierarquia, minha hierarquia espiritual, a egrégora que me assiste, já vem me pedindo há algum tempo. Eu vinha resistindo um pouco por conta do tanto de trabalho, e eu trabalho mais com adultos, né? Então, e aí veio claramente que a ferramenta seria o Reiki. Para quem conhece, o Reiki é uma ferramenta de cura, né? Muito maravilhosa. E trabalho 7 chakras. Depois mostro para vocês o nosso bonequinho que intuitivamente uma pessoa me deu antes mesmo que eu falasse desse curso, tá? Então, tem um grupo, pode ir no link da bio, ou só escrever Reiki aqui, você já é direcionado. Tem um grupo que se chama Reiki Infantil em Goiânia. Vai acontecer dia 24/4 para crianças de 7 a 12 anos. Amanhã, quinta-feira, às 10h08, nós vamos ter uma live para falar sobre isso, que impacto que isso tem na criança, como que ela vai aprender, como isso ajuda a família, principalmente os pais e responsáveis na direção dessa criança, tá bom? Naturalmente terão prováveis movimentos sistêmicos e liberação de consciências, no sentido de liberar essas crianças um pouco mais do ponto de vista sistêmico, para que elas não reproduzam as patologias e os medos dos seus ancestrais,
como a maioria de nós, para não dizer todos nós, fazemos de forma inconsciente, tá? Então, a gente planta essa semente nesse momento. Então, nesse momento, nessa idade, eu estou trabalhando com a prevenção de doenças e distúrbios graves lá na frente, tá bom? É sobre isso. Então, dia 24/4, amanhã, a gente tem a live e qualquer dúvida, escreve reiki aqui ou reiki lá no direct. Só escrever reiki, tá? O pessoal já manda tudo pra vocês, ou eu mesma mando um áudio pra vocês, se vocês tiverem dúvida. Entra lá no grupo, a gente vai interagir por lá, tá bom? Outra coisa que eu não sei se vocês viram por aqui, eu achei fantástico, eu falo que eu co-criei, né? Porque eu iria para São Paulo para fazer e acabou dando certo. Nesse sábado agora, dia 26, nós temos um curso de benzimento em Goiânia, né? Ali é para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Ah, mas a minha religião, não me interessa a sua religião. Todos nós somos curadores e curandeiras, né? Então, você vai aprender com uma senhorinha de 70 anos, Dona Lenísia, que é aquelas benzedeiras antigas que a mamãe levava a gente, né? Isso é tão importante, a gente benzer a gente mesmo, benzer as nossas plantas, nosso pet, nossos filhos, né? Ou trazer essa lógica do benzimento e das ervas, né? O conhecimento mais profundo de por que uma erva funciona, porque ela tem um deva, né? Os devas das plantas, né? Quando você macera uma planta, aquilo é o sangue dela, como é o nosso sangue, a importância daquilo para a energia vital. Como é um trabalho social, está sendo promovido pelo Lar de Maria, através da pessoa da Dona Odete, a contribuição também é social, tá bom? É R$100 só a quem queira se inscrever para o curso de benzimento. No domingo, ela também, a Dona Lenísia, vai dar o curso de florais do Cerrado, tá bom? Então, para quem queira participar dos dois, o benzimento e o floral, é R$150 a contribuição, tá bom? A média hoje, um curso de benzimento, que eu iria mesmo em São Paulo, é R$1.200, né? Então, e que não tá errado também não, porque estão ensinando e tiveram da egrégora a autorização de fazer. Só tô dizendo isso para que vocês entendam o que a nossa centelha tá trazendo para nós, e talvez você tenha acesso e ainda não tá lá dentro. Ou por falta de informação, ou por falta de movimentar a sua alma. Ah, mas eu não quero ser benzer. Vai lá receber. Claro que a gente vai estar lá, gente, e as energias do multiverso vão estar lá tratando a gente. E tratando tudo aquilo que é a nossa extensão, tá bom? Idade. Posso levar meu filho adolescente, minha filha adolescente? Pode. Só as crianças pequenas, que não tem como, lá é uma área muito grande, vai ser lá na Vida Plena. Eles cederam um espaço maravilhoso, é uma chácara, mas é dentro de Goiânia, perto aqui chama Setor Parque das Laranjeiras, ali, fica ali perto. Então, é uma chácara linda, com uma energia super cuidada, com ateliê de artesanato, um espaço super gostoso, tá bom? Cada um leva seu lanchinho para fazer a confraternização. Então, é um momento de socializar e fortalecer os nossos corações, fortalecer as nossas relações, nossos campos, fazer novas amizades, conhecer outras tribos. Então, percebam que tá tendo muito isso, né? No universo, no online, no presencial. Então, fica aí meu convite a quem possa estar conosco aqui em Goiânia para o reiki, né? No dia 24/4, se você tem crianças aí, ou no curso de benzimento, tá bom? Ale, como eu sei do curso de benzimento? Pode chamar aqui no direct que as meninas direcionam vocês com todas as informações também, tá bom? Bom, falei, não cheguei nas perguntas, ou é porque não teve, ou eu tô sem óculos. Não, eu tô sem óculos, é por isso, né? Nanani, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se tem perguntas. Bom dia, para que eu não dei bom dia. Ah, obrigada. A Rani tá dizendo aqui, ó, o canal da Coin, que eu comentei aqui que eu tenho feito, inclusive lá tem 21 dias com São Miguel, Coin e Mestre Saint-Germain. Eu tô fazendo, tá sendo bem libertador, tá? Gente, fazer de manhã, então, ou antes de dormir, parece que aquela turbulência... Parece não, né? Porque a chama violeta, ela transmuta as energias densas do campo, certo? E a energia rosácea de Kuan Yin traz o quê? Paz e amorosidade. E aí você baixa isso e ganha a chance de ampliar
seus caminhos aí de prosperar o que você tiver, resolver o que precisar. Templo de Kuan Yin, tá? É o nome do canal no YouTube. Magnífico, eu adoro. Bom dia, Alê, e a todos. O ser humano está perdido emocionalmente e se não tivermos equilíbrio espiritual, nós adoecemos. Adoecemos com a dor do outro. Penso que estamos vivendo o resgate do eu, né? Para quem quer. Para mim, você finalizou o que eu ia dizer, para quem quer, né? Porque esse preço é alto também, né? Você expandir a sua consciência dentro de um planeta, dentro de uma matriz de controle, você tem que firmar bem, tem que firmar muito. Mas hoje, quando eu terminei a minha meditação com o Kuan Yin, me veio uma emoção muito forte, foi tão interessante, Nílcia, que vieram, todas as pessoas passaram pela minha vida, sem que a meditação não levava a isso. Eu percebi que era um movimento da minha alma, do meu eu sou, e que veio do trabalho da terapia que eu fiz ontem. Sabe, assim, um download e uma liberação que eu não sei te explicar em que nível, mas não foi pouca coisa não, porque quando eu terminei, me veio imagem de pessoas que estiveram na minha vida há muito tempo atrás, mas muito tempo, pessoas que eu não me lembrava, né? Pessoas de relacionamentos como escola, trabalho, relacionamento afetivo. E foi vindo até chegar nas pessoas atuais, que são milhares hoje. E depois me veio eu na minha frente. E eu fiquei tão agradecida a mim mesma pelo meu processo. E tive a oportunidade de fazer uma reverência para tudo aquilo. E pedir perdão, né? Se eu não levei só luz, mas eu sei que para todas eu plantei alguma sementinha de luz, mas que as minhas sombras não tenham apagado isso, e que fique o que eu plantei de semente de luz, mas pedir perdão pelas minhas sombras, o que as minhas sombras possam ter afetado cada uma das pessoas. Gente, vieram assim, líderes meus, gestores meus de décadas atrás, né? E eu fiquei muito emocionada e senti um amor muito profundo por todas essas pessoas, inclusive pessoas que eu tive desavença no passado e que eu nem lembrava que eu tive desavença. Porque uma coisa eu liberei da minha vida foi o tal do ressentimento, né? Não guardar isso, ficar despejando isso em mim, eu não mereço isso. Então eu fui, pedindo perdão. Se ainda há algo em mim que te fere, que te machuca, eu peço perdão por isso, né? Mas também recebo a liberação e o perdão. Então, foi um negócio muito espontâneo. Aí eu acho que é um movimento da alma mesmo. Não é mental. Não perguntei por quê, não questionei, fiz, o movimento foi vindo muito espontâneo. E eu senti que algo, como se a respiração ficasse mais leve, entendem? Então, eu estou falando disso, tá? Quando eu falo que nós não somos seres materiais, nós somos energia. Mas acreditar nisso tem sido muito difícil com os desafios. E você tá certa. Nós não estamos perdidos emocionalmente agora. Sempre estivemos reproduzindo as dores emocionais o tempo todo, né? Uma pessoa que está agressiva, uma pessoa que está com peso que ela não gostaria de estar, uma pessoa que está no vício, ela está carregando algo de alguém. Ela está carregando algo de alguém, né? E talvez esse alguém nem pediu para você carregar nada disso. Mas sem consciência, sem eu fazer um processo sério de terapia, de autoconhecimento, eu não vou acessar isso, não adianta. E eu vou ficar rodopiando, que nós chamamos de roda de samsara. Fico dando a volta no rabo, aquele relacionamento que não melhora, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, aquele negócio esquisito. Aquele lugar que eu não quero estar mais, aquela profissão que não é mais pra mim, aquele ambiente de trabalho, e eu tô lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim. E a roda de samsara não para. E sem autoconhecimento, e autoconhecimento sem terapia, a gente ainda não consegue, dada a nossa condição tecnológica enquanto seres humanos da 3ª dimensão, a gente ainda não ganhou essa transmutação, diferente dos mestres ascensos que não precisam passar por terapia nem por nada disso, apenas se colocam a serviço, mas tiveram que passar lá atrás por várias meditações e por vários processos. É uma escolha, sim, você tem razão, é uma escolha, e me desculpa, mas eu quero que me acompanhem só as pessoas que já entenderem isso.
E as demais eu dedico muita paz, muita luz, muito discernimento, mas talvez não sirvam para caminhar comigo, ou eu não sirva para caminhar com elas. Não sou melhor, mas também não sou pior. E essas pessoas também não são melhores, mas também não são piores. São só frequências distintas. E isso tem trazido uma coisa importante ser trabalhada no auto-amor, que é o desapego. O medo de sofrer sem o ruim, sabe? O medo de viver o que a gente veio aqui para viver, porque a gente sabe que vai ser desafiador e que vai enfrentar muitos olhares, muitos comentários, muitas dificuldades, e a gente vai ter que se levantar da merda que tá quentinha, né? Mas depois é tão libertador que você vicia nisso. E quando vem um problema, ele não vai deixar de vir. Nós estamos na 3D, você encara como desafio. Em tempo surreal, os recursos chegam, as ferramentas chegam, as pessoas te oferecem. Elas se oferecem para estar a serviço, para te ancorar, para te pôr no colo, para fazer um chá, para te dar dinheiro se você estiver precisando ali para passar por aquele momento. É surreal, tá? O amor, ele promove, não tem outro caminho, mas não é esse amor imbecilizado que as redes sociais, as novelas, essas bobagens trazem para nós, né? Esse tá muito adoecido, já dizia Bert Hellinger. Vamos ver quem mais. Débora. Como eu precisava ouvir e sentir isso tudo. Graças por tanta entrega. Eu que agradeço, querida. Boa tarde porque é Portugal aí, né? Aqui ainda é bom dia. Ale, estou sentindo necessidade de uma formação para me amparar com as terapias holísticas. Estou pensando em psicanálise. Ao mesmo tempo, penso, pode ser medo? Eu acho que conhecimento nunca é demais, desde que não seja só conhecimento, tá? Muitas pessoas me procuram para isso, e eu acho que se o seu coração e a sua centelha tá pedindo, não tem por que não olhar. Como é que você vai saber se é por aí ou não, né? Os caminhos se abrem, meio que há uma sincronicidade. Me lembro lá atrás, quando uma partilhante, que hoje é parceira do meu instituto, ela falava assim: Ale, eu sinto essa necessidade, eu não sei se é psicanálise, se é psicologia, né, que era terapeuta holística também, porque você fala muito, né, das bases de desenvolvimento, de projeção, de personalidade, de psicopatologias, né, essa coisa toda ligada à psicologia mesmo, né, foram 5 anos e meio, então é claro que dá uma base muito forte. E ela, foi essa semana eu vi uma publicação dela concluindo o caminho dela como psicóloga, com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana. E eu fiquei muito emocionada, porque eu me lembro dela falar isso antes mesmo dela se assumir, ela é professora, ela se assumir como terapeuta holística, porque nem isso ela fazia, né? E depois ela se assume como terapeuta, como oraculista, e ela começa a estudar muito. E hoje ela continua sendo professora porque ela ama fazer isso e é terapeuta holística e já está indo aí para essa formação que é dificílima, que é a psicologia analítica. E a psicanálise é a mesma coisa, uma base importante. A psicologia transpessoal é uma base importante. A nova medicina germânica é uma base muito importante. Então a psicologia é uma base importante. É ver o que é pra você, o que tem a ver com a sua energia, tá? Qual que é o cuidado? Infelizmente a maioria das terapias estão já dogmatizadas, tanto na terapia holística quanto nas ditas não holísticas, tá? Isso não é uma crítica. Isso é um alerta para nós não deixarmos que o nosso trabalho seja dogmatizado, tá bom? Então, se eu fosse dogmatizar meu trabalho como psicóloga, eu não daria 1/3 do resultado na vida das pessoas que eu dou hoje, né? Por quê? Porque os resultados avançaram muito quando eu trouxe a lógica da terapia quântica e do multiverso para o meu trabalho. Aí a coisa acelerou e aí eu vi velocidade nos meus partilhantes, vi velocidade no meu processo de autoconhecimento. E se eu tivesse deixado os dogmas, né, que vêm por trás do inconsciente coletivo de uma profissão, eu não estaria, por exemplo, aqui hoje. Muitas vezes sou até criticada, mas você não é psicóloga, mexendo com esse negócio de constelação, negócio de oráculo. Eu falo,
Quantas você já fez? Eu anoto tudo, eu tenho as estatísticas, eu cientifico o resultado do meu trabalho. Hoje eu tenho na casa de mais de 2.000 pessoas atendidas. Então não é mais centenas, são milhares. Contra resultado não tem argumento. Se você quiser, eu faço uma seleção, que eu chamo de amostragem, para cientificar, de pessoas que passaram por processos comigo diversos, desde a psicoterapia no consultório a uma constelação, a uma CSM, e sem que elas saibam que você vai perguntar, eu posso perguntar se elas estão disponíveis para fazer uma entrevista científica de resultados. E aí você pode medir, me diga quantas pessoas você precisa para eu ver com a minha equipe se eu tenho clientes que se dispõem a falar disso. E eu sei que eu tenho, né? Então eu não preciso nem falar do que é, olha, vai ter uma pesquisa assim, uma pessoa vai te procurar, você autoriza eu passar seu contato? Eu autorizo, né? Porque daí você tem dados, fatos, aí depois você vem, né? Se quiser eu te constelo, aí você fala, porcaria, não adiantou nada. Aí a gente só vai medir se é a sua falta de ânimo para olhar para você mesmo ou se é a minha ferramenta. E se for a minha ferramenta, eu vou olhar para isso. Não se preocupe, eu vou olhar para isso. Mas enquanto tiver o número de resultados diários na minha vida particular e na vida das pessoas que me cercam, por favor, né, não venha com memes ou mimimis. Bom dia, coloca aí que você quer atendimento, você pode ajudar muito a Paola. Ah, tá. A outra querendo que a outra entre. Vocês aguentam? Mulher é terrível, né, gente? Bom dia, bom dia. Ale, não deu certo o meu lançamento da jornada de 21 dias. Cris. Ah, de 21 dias. Ah, deu boi na linha. Porque tinha energia pra fluir, né? Você tava muito firme. Então, provavelmente aí, eu vou chutar. Não vou falar que mas talvez não tenha sido energia, tá? Não tenha a ver com energia, tem a ver com estratégia e conhecimento, né? Como a gente já conversou algumas vezes. Aí é mentoria, aí não tem jeito, porque eu vejo isso, né? Essa frustração, às vezes, a Cris tem muito autoconhecimento, ela vai levar isso de não ter dado certo para algo maior, né? Mas é óbvio que eu calibro, eu vejo tudo, eu faço o mapa da pessoa ali na calibração, mas com os terapeutas sérios, basta algumas perguntas e vocês já percebem por que não deu certo. Eu vou te fazer uma da sua jornada. Quantos seguidores você tem na internet? Né? Porque o nosso trabalho hoje depende da comunicação digital. Ah, mas eu não gosto, que problema? É isso aí. Se você não construiu o seu nome como terapeuta presencial e tal, na sua cidade, na sua região, o digital, né, que aí é no boca a boca mesmo. Isso aí já funcionou no passado. Então, assim, eu tô aqui no Café Sistêmico, que vocês estão aqui me assistindo e me analisando o tempo todo. Ah, faz sentido, o que ela fala nada a ver. E muitos de vocês saem daqui, eu quero constelar, e constelam, nossa, funciona mesmo, continua, vamos fazer, né? Porque eu tô dando minha cara pra bater. Então, a primeira coisa é, quantos seguidores eu tenho? Isso para qualquer terapeuta que tá começando. Desses seguidores, quantos são família, amigos, pessoas próximas, né? Tô falando de estratégia aqui, né? Já falei muito disso no Café com Terapeutas. Aí você tira, aí você olha lá, ok, quanto eu me doei e quanto eu ganhei autoridade no mundo digital e no mundo físico, no mundo presencial. Aí você vai encontrar a resposta. Se for estratégia, você vai encontrar a resposta, tá? Porque vocês têm que entender que sem ganhar autoridade, a não ser que vocês, que não é o seu caso, e nem de todas as pessoas que me seguem aqui, a não ser que vocês queiram vender holograma e sensacionalismo. Aí vocês vão crescer muito rápido, tá? Então as pessoas me veem, tudo que eu lanço dá gente, tudo eu vou pro Café Sistêmico tem gente. Tá aqui, ó, menos de 2% dos meus seguidores, o Raul que está certo, tá? Então, o que acontece? É uma construção, eu tô aqui, tô nisso há muitos anos, né? Só que no Café Sistêmico são 5 anos, é uma construção de autoridade, que as pessoas estão sem paciência de construir. E aí, o que acontece? Se frustram. Por quê? Porque não estão afim de trabalhar pro amor, pra alegria e pra paz planetária, né?
os terapeutas sérios. Então não vão trabalhar na apatia, no medo, para gerar desejo, que é onde o marketing comum trabalha. Porque vender holograma te projeta muito rápido, fazer dancinha, fazer falsas canalizações, fazer sensacionalismo. Por quê? Porque essa é a frequência de 98% da humanidade 3D. Então, se você fizer isso, você evolui muito rápido, né? Blogueiro, essas coisas. Eu não tô criticando, não. Eu acho que cada um tem que crescer e ser feliz do que quiser ser, sabe? Eu acho que cada um tá na sua missão, né? Tá certo de fazer o que acredita. Mas no mundo das terapias isso é um pouco delicado, né? Porque a gente tem consciência de que a gente gera contratos, pactos e tratos, né? Então, para você, terapeuta, que tá querendo fazer uma sessão, precisa ganhar autoridade. Então, de 0 a 10, qual é que número, os seus, né, número de partilhantes, seguidores, enfim, né, qual é o número que você daria? Eu gosto de mensurar nesse sentido. De 0 a 10, qual é a minha autoridade profissional? Quantas pessoas me querem na vida delas, a ponto de acreditar que eu posso contribuir para que algo na vida dela mude para melhor? Essa é a pergunta que o terapeuta tem que fazer, tá? E aí provavelmente você vai achar a resposta. Eu sou muito realista, tá? Porque nós somos uma empresa, né? Nós somos uma empresa funcionando. Quem vive das terapias é uma empresa funcionando, tá? Então, e o inconsciente coletivo também, de que terapia, principalmente os terapeutas holísticos, ou não pode cobrar, tem um negócio de energia de troca, tem uma preguiça desse negócio de energia de troca. Pra mim não funciona assim, não. Se eu quero, a pessoa pode até poder pagar. Minha centelha mandou essa aqui, ó, é cortesia. É cortesia e acaba, mas eu queria pagar, tá, dá pra alguém. Mas eu não vou cobrar, porque veio assim. E ninguém fica sabendo. No Instituto a gente tem muito atendimento social para pessoas que não têm condições e tal. Mas às vezes a pessoa que vem, se você fizer aquilo, ela vai se diminuir mais. Ela não vai confiar nela mesma para investir nela. Então tudo isso tem que ser analisado, tá? Prosperidade é um negócio muito delicado. Mas as terapias é mais. O resgate do eu sou é dolorido, mas libertador. Estou bem no início do processo, mas estou percebendo. Muito bom. Já estou fazendo as práticas do canal do Templo Coin. Eu gosto muito. Para mim tá me ajudando muito. Cumprimento a todos na luz do Criador. Gratidão, Pedroca. A de Fortaleza. Bom, como ninguém colocou aqui que quer entrar ao vivo, vocês não escutaram que eu ia atender alguém ao vivo. Porque eu converso, aí eu começo a conversar demais, gente. Vocês têm que me avisar aqui, senão eu não leio. Mas eu avisei que eu vou atender ao vivo, que eu ainda tenho um tempinho para atender ao vivo aqui. Se alguém quiser, Cris, se você quiser, pode entrar aí. Eu te ajudo aqui, porque eu acho que pode ajudar um monte de gente. Enquanto isso, eu vou tirar aqui oráculo, para dar tempo de vocês escreverem aí, ou eu saber se ninguém quer atendimento, pra gente caminhar para os encerramentos, tá? Mas de toda forma, eu vou tirar pro grupo uma carta. E a carta que veio foi de Orixá, então já vou falar aqui pra vocês o recadinho enquanto grupo. No final faço de novo, tá? Ah, legal. Olha a carta que veio pra nós hoje, pra nós enquanto grupo, de tudo que eu tô falando aqui, de relacionamentos, prosperidade. O guerreiro que abre caminhos, não há demanda que não possa ser vencida. A carta de Ogum. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela. E tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir. Resumiu o que eu tô falando aqui desde as 10 horas da manhã, né? Que eu vim falar dos relacionamentos, de onde eu não quero estar mais, o que eu não quero mais conviver, o que eu não quero mais pra minha vida, né? No campo da saúde, da prosperidade dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos. E Ogum vem só cientificar, porque lembra que eu perguntei, não sei que tá vendo esse tema hoje, né? E Ogum cientifica que não há demanda que não possa ser vencida, espera a tempestade passar, não vai agir por impulso, mas com cautela, tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada e é hora de agir. Então é ação. É o quê, menino? Aí você me faz arrepiar mesmo. Ai, meu Deus, gente, tem lógica? Hoje é dia de Ogum, eu não sabia, né? Sou um pouco desconectada de tempo e espaço.
Gente, qual é o sinal do universo que vocês ainda estão esperando para fazer o movimento? Eu comecei falando porque o ponto eletrônico mandou e eu obedeço. Falando dos relacionamentos, onde eu não quero estar mais, que seja profissional, pessoal, enfim. Eu pergunto para uma pessoa que tira uma carta, olha, são 50 cartas, embaralho. Falei, vamos pegar um recadinho para nós aqui depois disso tudo que eu falei. E aí a carta pula. Qual carta que pula? A carta de Ogum. Quando a carta de Ogum se vira, ela tá falando o que para mim? Para que eu tenho que agir e não agir por impulso, mas tenho que agir, né? Com consciência, sair do lugar que eu não quero estar mais, de uma doença que não tá me promovendo nada, de um relacionamento que não tá me levando para cima, de um ambiente de trabalho que não é aquilo mais, de uma energia esquisita na minha casa que eu não quero mais. Aí, falei tudo isso, tiro a carta, vem Ogum, que vem certificar, ancorar tudo isso. Porque eu tava aqui mentalmente, por que eu tô falando tudo isso, né? E aí Ogum me explica. Aí vem uma pessoa aqui e fala, hoje é dia de Ogum. Ô, gente, assim, acabou a live, né? Gente, é sobre isso. De uma vez por todas, né? Acorda. Nós somos energia, nós somos isso aqui não. Se fosse, gente, tá todo mundo, se a gente não se sustentar nisso, vai todo mundo padecer da tal da depressão e do pânico. Tá todo mundo com crise de ansiedade, eu me incluo nisso. Então, acordem, e a gente acordando no coletivo, um vai ajudando o outro, um vai sustentando o outro, ninguém larga a mão de ninguém. Tem lógica? Todo esse processo eu tirar a carta de Ogum e uma pessoa vir falar, hoje é dia de Ogum. Como é que eu ia saber disso? Não preciso saber, porque não é mental. Eu vim pro Café Tempo, ponto. Eu me entrego pro que o grupo tá precisando, terapeutas, ponto. Eu me coloco a serviço, ponto. Que retorno que isso vai dar? Não sei, porque eu estou trabalhando com ética, mas eu trabalho ancorada com a minha hierarquia. Aí eu uso um oráculo, que é uma outra ferramenta de trabalho, é outro campo eletromagnético. Eu abro, ele confirma tudo que eu falei. Terapeutas, acordem, terapeutas. Pelo amor de Deus. E essa foi uma resposta que eu pedi hoje, inclusive. Mas não sabia que era o dia de Ogum, então minha reverência a essa energia magnífica. Vamos lá, quem é que colocou aqui que ia entrar? Meu orixá de coroa é Ogum. Muito bom, Marcos. Respostas vindo aí, né? Se você ouviu aqui o que ele falou na carta. Foi a Cris mesmo, né? Vamos entrar aqui, Cris. Cris. Instagram, ele não tá muito legal com a gente. Facilita, fiz chokurei em você, meu queridinho. Cris entrou. Obrigado, viu, Instagram? Ixi. Sou só eu que não tô vendo nada? Tá tudo escuro, sem som. Cris, eu vou te tirar para você entrar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, movimento tremendo aqui, tá vendo, meu amor? Só vai, né, gente? Vai empurrada, é um sustentando a gente. Mandei o convite, Cris. Um dia melhor, um dia de cada vez. Vamos lá. Cris, você aparece para mim. Vocês só confirmem para mim aí se eu tô doida. Para mim aparece tudo preto e sem som, sem nada. Para vocês também tá aparecendo assim? Me digam aí, para eu saber se é um problema da minha internet ou da Cris. Vocês estão me escutando? Eu estou falando sozinha? Como é que estamos? Bom, o povo está conversando ali, eu estou entendendo que eu não estou sendo ouvida.
Ah, Jéssica, obrigada, Jéssica. Uma pessoa aqui me viu. Ai, ai. Só aparece você na live. Para mim, nada. A outra tá me ouvindo. Minha internet está ruim. É estranho, Cris, porque mesmo a internet estando instável, né? Enfim, eu vou tentar mais uma vez. Se não der, paciência, porque não tem autorização para ser. Deixa eu te achar aqui de novo. Convidar. Convidei. Se alguém quiser entrar ao vivo, já avisa aí, que o da Cris não tá dando certo. É, Cris, o problema é com a sua internet, infelizmente não consigo te atender. Você marca um horário que eu vou te mostrar do rim pro pâncreas, passando pelo fígado, eu vou te mostrar por quê e qual era a chance desse programa seu dar certo ou não. Bom, tem alguém aí querendo entrar ou não? Vocês estão tudo descabelado, né? Ou o chefe tá aí, você tá fingindo, você tá trabalhando. Conta pra mim. Deixa eu baixar aqui. Não, hoje eu não vou tirar, eu não tiro carta assim, tá, meninas? Eu só tiro carta quando vem a intuição, tá bom? Então, não. Cris, já que você não conseguiu entrar, escolhe o número de 1 a 111 para ver se vem alguma coisa. Deixa eu só te calibrar aqui. Vendo com a calibração na escala Hawkins da consciência, da real autoconfiança e segurança pessoal da Cris, em formar turma para o evento que ela se dispôs a fazer. Só investigando, Cris. A Cris é um tipo 6, né, do Enneagrama. Cris, eu perguntei, só veio a questão, eu perguntei qual era o seu real nível de autoconfiança e autossegurança para fechar a turma desse trabalho que você citou. E deu em 250, deu na neutralidade. 250 não está decaindo comprimento de onda, não está tirando energia, mas não gera energia suficiente de colapso de função de onda para gerar ressonância, tá? Porque é tipo, neutralidade é quero, mas não quero, tô segura, mas não tô, né? Em relação ao evento, eu fiz, tá? Não em relação a outras coisas. 77. Se alguém te feriu, saiba que as ações dessa pessoa dizem mais sobre ela do que sobre você. Então, eu vou traduzir aqui em sublíngua, né? Que a gente fala que é a linguagem subliminar na psicologia. Se alguém te feriu, saiba que as ações dessa pessoa dizem mais sobre ela do que sobre você. Ou seja, se as pessoas não se interessaram por um trabalho tão bem feito, tão dedicado, com tanto amor, tanta seriedade, não é sobre elas, é sobre você, tá? Como eu calibrei aqui. Não alimente raiva nem tristeza sobre tudo isso. Permita que a vida assuma o papel dela e ela ensine quem deve ser ensinado. Não seja juíza, mas também não se defenda. Apenas seja humana. Seja você e foque no que é seu e no que você quer. Saiba que um coração bom jamais passa despercebido pelo universo. O que é seu virá. Precisa acreditar. Nenhuma dor é em vão. Ela será recompensada de forma mais sábia e de um jeito que você jamais poderia imaginar. Bom, hein, Cris? Muito bom. Acho que hashtag fica a dica. Cris, eu vou abrir uma mentoria. Nem estava lembrando disso, você acredita? Você me lembrou agora. Gente, é porque é tanta coisa. Tem hora que eu falo assim, tá bom, agorinha vai, né? Mas é porque é muita coisa mesmo. Assim, vocês não têm ideia. Se eu não separar as atividades, eu dou uma pifada legal, assim. Até porque eu
tô no planeta para trabalhar, né? Não tenho muita ilusão com muita coisa, não. Então, o que que acontece? Eu falei com o meu grupo, Cris, de CSM, acho que é o pessoal da CSM 1 ou 2, eu não sei se eu falei nos dois grupos, né? Que eu vou abrir uma turma de mentoria em grupo, só para terapeutas. Não precisa ser CSM, mas tem que ser terapeuta. Por quê? Porque meu foco vai ser desenvolvimento de terapeutas, estratégia para terapeutas, fazer o que nós estamos, esse bate-bola que nós estamos fazendo aqui. Porque até então eu só dava mentoria individual, que é uma mentoria de 2 meses, né? Não lembro se você fez. Só dava mentoria individual pós-conexão. E aí agora eu calibrei, deu muito bom. Eu vou fazer mentoria em grupo, mas nem para a Joyce eu falei isso, tá? A Joyce está aqui, é da minha equipe, é ela que faz material, é ela que divulga. É que é tanta coisa que eu deixo a bichinha doidinha, mas eu vou já anotar aqui, porque não está no meu calendário desse ano que eu mandei para ela no início do ano. Tem duas coisas que uma eu já falei para vocês que vai rolar. Eu e ela só estamos batendo o martelo porque a gente mudou a data do reiki, que é o curso do mapa da calibração para terapeutas. Então, vou ensinar vocês a não só a escala Hawkins, mas fazer o mapa da calibração, ok? Já tem o grupo lá, que é o grupo de interessados no mapa, em mapa da calibração, mas esse é específico para terapeutas, tá? E a mentoria também vai ser específica para terapeutas. A mentoria em grupo. Então, provavelmente eu vou fazer o curso, que é online. Por quê? Porque essa é a terceira etapa da CSM, o curso de mapa, tá? Na CSM é CSM, apometria, mapa da calibração, que daí a gente forma um puta terapeuta, e aí ele tem todas as ferramentas, tanto para fazer quanto para medir se está funcionando ou não, para ter mais segurança. Então, eu e o Juliano pensamos assim na CSM como pilar da CSM. Então, está faltando eu entregar para essas duas turmas essa questão do mapa da calibração, que já deve acontecer em maio também. Em junho, a gente deve fazer a mentoria já em grupo, abrir pelo menos uma turma de mentoria em grupo, tá bom? Então, já anota aí, entra... Eu acho que eu nem tenho grupo, né? Porque eu não falei nada para a Joyce, mas eu vou abrir um grupo de interessados em mentoria em grupo, porque é online, tá? Tá bom? Então, fica a dica aí do oráculo para você. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui. Estou assistindo e fazendo queijos. Ai, gente, eu ganhei queijo da roça essa semana. Ai, meu Deus. Até hoje eu não fui aí, mas eu marquei com a Karina Klein. Ela fez o meu mapa astrológico do meu menino. E ela é caiaqueira, né, gente? Ela é oraculista, lindeusa, maravilhosa, consteladora. Ela é de Itumbiara. E a Nilce, que tá aqui, é de uma cidadezinha, Araporã, que é bem a mesma coisa ali de Itumbiara. E aí eu vou muito para lá. E eu marquei com ela no caiaque, não para mim, com meu filho, que eu e Rio, não, né, combinamos. Então, provavelmente a gente vai estar por aí nos próximos meses. Assistindo você tentando fazer o filho dormir, né, Jéssica? Eu estou fazendo velas. A Marlene, gente, é aqui de Goiânia, tá? Não sei se vocês lembram, ela faz velas Maravigold. Ela faz kombucha e velas aromáticas. Como ela vai estar no curso de benzimento de florais, ela vai levar as velinhas dela para vender por lá. Muito bom. Manda link dos grupos, por gentileza. Pede no direct, tá, Vera? Pode pedir no direct que o pessoal manda. Que daí você fala quais grupos que você quer entrar, tá bom? Só para não tomar muito tempo de vocês aqui. Então, gente, se tiver ainda perguntas, podem fazer. Perguntas eu ainda vou responder. Ainda tenho aqui uns minutinhos que eu vou atender a Vera, né, Vera? Acho que é você que eu vou atender meio-dia. Gratidão aí por ter remanejado o horário, viu? Eu faço uma confusão na minha agenda e a Vivi fica me salvando. Então, se quiserem alguma pergunta específica, eu ainda tenho aqui uns 10 minutinhos e estou aqui a serviço mesmo. O que é que você precisaria olhar hoje? Se você olhasse para você mesmo, assim, o que está doendo? Sabe? Que você fala, cara, eu preciso pôr a mão nisso. Coloca para mim aqui. E já coloca em forma de pergunta, porque se tiver autorização, eu já calibro e tiro uma cartinha. Porque é muito claro o meu desafio desse momento. Claríssimo, 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 claríssimo. E eu tô olhando para
ele tão de frente que eu acho até que tô trombando. Mas, e Ogum me respondeu. Ogum me respondeu. E hoje, antes do café eu atendo, tá, gente? É assim que é. Eu atendi uma lindeusa aí de São Paulo, né, minha querida, também CSM, a Magda, e a gente fez um movimento sistêmico de... Ele deve ter durado uns 6, 7 minutos. E ela teve uma... Ela acessou uma memória em relação ao pai que tem aprisionado ela na empresa que ela é dona, em alguns aspectos de acionistas e tal, absurdos, assim, trazendo um sofrimento abissal para ela. E hoje ela falou assim, eu não sei porquê, o meu tema de hoje, eu queria falar de outra coisa, mas meu tema de hoje é uma dificuldade que eu tenho dentro da minha organização. E na hora eu fiquei buscando, sabe, quando vocês me veem olhando assim, eu buscando o radar do campo. Peraí. Falei, movimento sistêmico. É alguma coisa com o pai e com o avô paterno. Ela falou, eu falei, é. E aí ela sentou e nós fizemos um movimento de 7 minutos. E ela acessou, ganhou força e com certeza vai resolver o que tem que ser resolvido, que está procrastinando por anos. Então é para vocês verem, gente, o nível de tecnologia que está chegando na nossa vida. É a Lê? Não, minha filha. Se você é terapeuta, você também tem que fazer isso, tá? Você também está muito acelerado. Está muito acelerado. A gente precisa sair do viés da dor, do sofrimento, da culpa, da vergonha e ascensionar. É para isso que nós estamos aqui, ó, tirando as capinhas da cebola. Vamos lá. Joyce, a questão da saúde integral, eu acho que você foi respondida aqui em Goiânia, né? Na sua constelação, e depois você co-criou, porque ela é uma pessoa que está se rasgando, completamente aberta mesmo. A Joyce é da minha equipe, tá? Inclusive vai vir morar em Goiânia. Se ela não vir, agora vai ter que vir. Porque toda hora eu falo, eu ontem fui pro lar, 2 pessoas falaram, Joyce, já arrumou apartamento aqui em Goiânia? Ela não tem mais saída, não tem mais escolha, coitada. Conquistou tanta gente aqui, né? Enfim. Sobre a saúde integral, eu me lembro que você co-criou uma ida no lar, mas eu não vou me lembrar o teu o que você me contou que foi assistida, mas lá você teve a resposta, tá? Vai ter que deixar de despejar no corpo algumas coisas. E para mim você já está nesse processo. Lembra, né, das manchinhas? A gente olhou para isso. Tendo qual a calibração na escala Hawkes da consciência, da saúde física da Joyce, em tempo real, terceira dimensão, na maior parte do tempo. Olha, quando eu calibro com essa pergunta, como é que está a sua saúde física na maior parte do tempo, deu no amor, né? Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência da Joyce em relação à sua saúde física em tempo real, terceira dimensão, na maior parte do tempo? Olha que interessante. Tá. Joyce, olha que interessante o insight que veio. Eu pendulei a sua saúde uma parte do tempo. Ela está calibrando no amor. Significa que não tem problema de saúde. Mas quando eu calibro você em relação à sua saúde, deu no medo. Então, provavelmente o que está alimentando alguns distúrbios, alguns sintomas já aparecerem, principalmente na pele, é medo. Qual a calibração nesse canal da consciência da Joyce? Não é essa a pergunta. Tá. Qual
calibração na escala Hawkes da consciência, da real vontade e disponibilidade da Joyce se entregar à sua centelha divina ainda nesse plano de existência. Olha, quando eu pergunto qual é a sua real disponibilidade de abrir mão do controle de tudo que é o mais difícil para a ascensão, né? Para qualquer. Quando eu falo ascensão, não é para virar mestre ascenso, não, tá, gente? É para acender naquele assunto, tá? Acender uma velhinha, uma luzinha, pelo menos, naquele assunto. E aí, Joyce, quando eu calibro essa sua real disponibilidade de se entregar por completo, dá no orgulho, tá? Isso tem muito do 3, né? Ela é um tipo 3 do Enneagrama, fez agora. Então, o orgulho de eu dou conta, eu que faço, eu que sei os caminhos, eu já aprendi, já é o suficiente, ou não é o suficiente de jeito nenhum. É como se precisasse uma entrega um pouco maior. Mas está caminhando para lá, né? Porque já passou pelo medo e pela raiva. Então, tem que investigar aí o que no orgulho ainda me mantém aprisionada, trazendo sintomas para o corpo, nesse sentido. Entre o medo e a tristeza, né? Doença de pele, via de regra, tristeza. Então, terapia. Terapia, tá? Terapia holística, não. A lei, mas tem diferença total, né, gente? Psicoterapia com psicólogo, tá? Se ele vai utilizar, lançar a mão de terapias holísticas, é o meu caso. É o caso do meu terapeuta, tá? Meu terapeuta, eu aprendi bioenergética e tal com ele, né? Mas psicoterapia com psicólogo, com psicanalista, com alguém que tem essa formação. Terapia holística é diferente, tá? Terapias holísticas são ferramentas que dão velocidade para o seu processo de autoconhecimento, mas não é psicoterapia. Embora juridicamente possa usar esse termo, eu gosto de diferenciar isso e os meus alunos sabem que eu diferencio. A Joyce é minha aluna de CSM, então ela sabe bem disso. Acabei de chegar do compromisso, já manda confirmação. Já está confirmado, né? Meio-dia. Exageros alimentares. Isso aí não precisa calibrar, mas eu vou calibrar. Ai, ai. Pêndulo, qual a calibração da escala alta da consciência da Marcela em relação ao seu alto amor na maior parte do tempo? Ai, ai. Em relação ao alto amor, você está calibrando entre 250 e 310. Tem hora que não tem muito alto amor, não. Sabe que vai fazer mal, sabe que vai sentir culpa e puf, come. Aí vai para boa vontade, melhora um pouquinho, 1, 2, 3 dias. Aí volta para o padrão de novo. Por que que eu brinquei, né? Uma brincadeira séria, Marcela é minha partilhante também. Carência. Qual tipo que você é do Enneagrama mesmo, que eu não lembro? Não lembro se você fez, né? Mas isso aí é ego, tá? Porque sempre eu posso despejar em algum vício, né? O alimentar é o mais fácil de ser, da gente fazer o desvio, vamos fazer assim, é o mais acessível, não altera a consciência, não é assim? Mas se traz culpa, vergonha, raiva, autopunição, mas o fundo, via de regra, carência, tá? Carência afetiva mesmo. Da prosperidade e aparecer na rede social. Vendo qual a calibração da escala alta da consciência da alma em relação à prosperidade financeira. Deu no amor. Não tem nenhum problema de prosperidade financeira. Você pode ter problemas particulares com a prosperidade. A prosperidade não tem nenhum problema com você. Qual a calibração na escala alta da consciência da Alda Martins? Não se sentir confortável em trabalhar com redes sociais.
Terceira dimensão. Então, quando eu calibro em relação a essa particularidade, o pêndulo bate em 200, bate na coragem. Como que eu posso interpretar isso? Tá com preguiça de ir para a rede social, de sustentar isso na rede social. Não tem, não, na coragem, não existe esforço, não existe energia para fazer o esforço rodar. Acima de 350, você já tem uma energia que vale, que alimenta o esforço, entende? Abaixo de 310, que é o caso aqui, tipo assim, amanhã eu vejo, não sei o quê. Então, assim, não há uma energia que justifique o esforço, tá? E aí é olhar para isso, tipo, não, muita confusão para pouco resultado, sabe? Alguma coisa assim. Como deixar de vibrar na escassez? Essa é fácil de eu responder, vibrar na prosperidade. Só isso. Organizar como entregar meu conteúdo. Mentoria em grupo, Liz, isso aí é estratégia mesmo, tá? Eu te conheço aí da sua seriedade, da sua responsabilidade e da sua energia, né? Mas isso aí, para mim, é o caso da Cris. O que pode pegar, eu não lembro se você fez ação. Se fez, coloco aqui o tipo que eu, às vezes, posso contribuir um pouco mais. É que a Cris, ela é um tipo 6, então eu sei como o padrão do 6 age para boicotar o trabalho, né? Aqui organizar como entregar meu conteúdo. Entregar. Ô, gente, só faz. A Léo, eu não sei se é dela essa frase, tá? Mas eu aprendi com ela, Leonor Rosa. Ela fala assim: antes o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Eu concordo com ela. Só faz sem organizar, faz desorganizada, depois você organiza. Vocês acham que eu organizo alguma coisa? Pergunta a Joyce. Pergunta a minha irmã, que trabalha comigo. Nílcia, sinto que preciso doar energia ao próximo. Estou pensando em investir no rei. Não preciso calibrar, pode investir. Kellen, esse povo assim, muito doador, que quer só ajudar os outros, entendeu? É o reiki, meu povo, é o reiki. O investimento é baixo, é uma informação boa. Você pode, a partir do reiki 2, aplicar reiki à distância, você pode aplicar reiki em animais, em plantas, em pessoas. Se eu fosse eu, todo mundo, se eu fosse eu, se eu fosse vocês, todo mundo tinha que fazer reiki, gente. Nem que seja para aplicar só em si mesmo. Eu vou ver com a Carita, se ela tiver aqui, ela vai me bater depois. Mas eu acho, viu, ô Joyce? Acho que eu vou dar um curso de reiki aqui em Goiânia para vocês. Eu e Carita. Depois que passar o das crianças, a gente faz um para adultos. Vamos ver como vai ser. E a gente consegue fazer. Kellen, por que só penso, quero e não consigo agir ou é lento esse agir? Isso envolve tudo até ler um livro. A primeira coisa é investigar se sempre foi assim, ou se teve algum episódio, a partir desse episódio, você começou a fazer isso. Outra coisa é entender o que você está chamando de lento, porque às vezes a gente acha que a gente é lento se a gente estiver comparando com outras pessoas, tá? E ego. Existem egos que têm a preguiça existencial, a preguiça de existir. Então, se for para eu ler um livro para mim, eu vou procrastinar. Mas se a minha melhor amiga me pedir para ler o livro para ela, eu vou ler, eu vou fazer, tá? Então aí o legal é na ação, né? Você descobrir qual é o seu tipo de personalidade, como funciona. Se já souber, coloca aqui que eu posso contribuir um pouco mais, tá? O Eneação a gente vai ter turma em Goiânia, tá, gente? Não tô falando que vocês que é um tanto de trem, já não pode trabalhar, não. Só não progride quem não quer. Ai, Joyce, não lembro. Eu acho que é em agosto que eu vou fazer uma turma. É em agosto? Ou é julho? Seria
eu ia fazer em julho, férias. Vou pedir para fazer nas férias. Só que eu vou fazer o Eneação em julho em São Paulo, em Jundiaí, tá bom? Desculpem. Eu até preciso organizar isso com você, Joyce, me lembra. Em Jundiaí, em julho, provavelmente terceira semana de julho, eu vou fazer uma turma presencial lá. Seria em Goiânia. Então, a de Goiânia provavelmente vai ficar para agosto. Débora, o que me paralisa e eu não consigo sair. Rodo e não saio do lugar. Isso aí tem que investigar. Qualquer coisa que eu falar aqui, como a anterior, é bobagem, tá? Constela, coloca você no campo e a vida. Só, mais nada. Ele descobre. Pode ser algum vínculo invisível. Marcela, tipo 2. Então, não vou nem falar nada, né, Marcela? Tipo 2 é um poço de carência. Então, quando tá no ego, usa recursos para essa questão da carência. Tá respondido. Marcos Elisângela. Expansão da consciência versus mudança de vida. Não entendi. É uma pergunta isso? Porque expandir a consciência muda a vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Não sei se é para melhor, mas que muda, muda. Leila de Melo. Bom dia. Pode calibrar a minha saúde? Foi diagnosticada com autoimune na língua. Síndrome de ardência bucal. Entendi. Quem mandava você calar a boca? Cala a boca, fala baixo, muito barulhenta. Vê aí pra mim. É mãe, avó? Quem era? Leila. Pêndulo. Em vez de calibrar a saúde, me vem de calibrar você, Leila. Pêndulo, qual a calibração na escala alta da consciência da Leila de Mello? Da Leila, na maior parte do tempo. Pêndulo, qual a calibração na escala alta da consciência da Leila na maior parte do tempo? Leila, na maior parte do tempo, você está calibrando no orgulho, em 175. Orgulho na escala Hawkins, não é, na escala Hawkins os níveis de consciência emocional tem um conceito, tá, gente? Não é o conceito do mundo, não. Orgulho na escala Hawkins da consciência tem mais a ver com o que eu não quero olhar. O que eu sei que eu preciso olhar, eu sei que eu preciso pôr a mão, mas eu, tipo assim, sabe quando a pessoa tá sem grana e aí ela vai no shopping e aí ela fala, aí ela vê um sapato lindo, só que muito caro. E aí ela fala, eu vou comprar. E a pessoa fala, mas você tá com dificuldade financeira, criatura, você não conseguiu pagar seu aluguel direito esse mês. Eu mereço. Não tem um meme que fala me mimei, me ferrei, né? É isso, tá? Então é orgulho nesse sentido. O que que eu preciso olhar? Eu sei que eu preciso olhar, eu sei que eu preciso mexer com isso, mas me dá uma preguiça, que na verdade é medo, tá? Provavelmente isso pode estar acarretando, não estou dizendo que tá? Porque aqui, gente, eu não posso ficar fazendo especulações, né? Porque isso é muito sério. Mas é trazer vocês para algum nível de consciência que já possa ajudar vocês a buscar respostas e ferramentas para melhorar, tá bom? É só isso o meu papel aqui. Então, porque quando eu falo de boca, eu estou falando de duas coisas. Estou falando de fala, que é junto com o chakra laríngeo, mas eu estou falando principalmente de ancestrais, arcada dentária, assim como coluna, né? São 32 dentes, 32 vértebras. Então, dente tem muito a ver com verdades escondidas. Quando a verdade vem à tona, algo acontece com a boca, com os dentes, sabe?
algo que eu não quero ver, mas já está se rasgando na minha frente, mas eu ainda estou negando olhar aquilo, aceitar aquilo. Qual é a minha sugestão? Constelação. A constelação de quê? Da síndrome. Entender ao que ela está a serviço no seu campo para poder dar comandos e dizer para ela: não precisa me ajudar, eu vou me ajudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tá? Então, chama constelação de sintoma isso, tá? A Alda está dizendo isso mesmo, gratidão. Lise, tipo 7. Ih, Lise, se um 7 for esperar ser organizado e planejar para fazer alguma coisa, esquece, amiga. Não vai. Aqui é de irmão para irmão, tá? Eu sou um tipo 7. Sei bem como é isso. Então, assim, a gente tem um jeito de se organizar. Por exemplo, a Joyce, ela já aprendeu. Ela é um tipo 3. Ela tem uma forma de organizar. Eu tenho outra. Então, a gente funciona muito no bate-bola, porque ela é muito ágil e eu sou muito criativa. Então, a gente tenta pegar o nosso melhor. E aí, quando eu não vou, eu mesmo falo: nossa, a Joyce me pediu tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu não fiz. Aí eu anoto, eu preciso fazer. Mas eu me organizo do meu jeito. E aí funciona do meu jeito, né? E ela vai me ajudando. E a mesma coisa eu com ela. Então, e é assim com a Vivi, que é da minha assessoria, é assim com as meninas que trabalham na terapia e tudo mais, tá bom? Sobre o relacionamento com meu marido, estamos com algumas divergências, pois estamos em nível de expansão de consciência diferentes. Você quer olhar mesmo? Tá autorizado aí, por escrito. Eu falo isso porque relacionamento é o lugar mais difícil da gente querer olhar a verdade, tá, gente? Qual que é a vibração? Deixa eu pegar seu nome. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do relacionamento afetivo atual da Jéssica, na maior parte do tempo? Interessante, vou ver se eu consigo te mostrar, porque isso é muito comum, viu, Jéssica? Normalmente as mulheres têm mais sensibilidade. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do relacionamento afetivo atual da Jéssica na maior parte do tempo? Perceba, Jéssica, que o pêndulo ele vai lá no amor, aí ele vai vindo para a razão, vai decair no comprimento de onda, vai vindo para a razão e chega na aceitação. Ele está nesse movimento, seu relacionamento está nesse movimento agora, ó. Ele calibra no amor, que é de onde nasceu, mas ele realmente está sendo infringido, ou seja, está perdendo energia, vem para a razão, está certo, não está, fica, não fica, e vem para aceitação, que decai um pouco mais, mas isso ainda mantém o casal unido. O que, que não pode acontecer? Deixar decair comprimento de onda para mais do que isso. Porque está na tábua da beirada, mas está se sustentando. E é até legal para a maioria dos relacionamentos, se eu for comparar. Percebe que o pêndulo fica inquieto. Ele vai para o amor, porque tem amor entre as criaturas, de homem e mulher. Aí ele vem para a razão, qualquer coisa acontece, os dois vão para a razão, briga, sei lá. E aí perde a energia, vem, tá, vamos ver, vamos dormir. Aí volta. E aí esse ciclo ele é perigoso, tá? Só para você entender, isso que é muito comum nos relacionamentos. Então, legal a sua percepção de olhar agora. Ale, para nós, o que é legal fazer? Constela. Constela o quê? O relacionamento. Vai o casal, coloca o relacionamento no campo, um representante que não conheça, né? E a gente vê como que o relacionamento tá. Porque ele tá adoecido, do ponto de vista de calibração, nem tá, ele só tá com conflitos.
mas o que não pode é deixar adoecer. Porque o relacionamento, gente, ele é a ponta do iceberg de um casal. O problema não está no relacionamento, o problema está na unidade, nos indivíduos. Porque primeiro nós somos indivíduos, depois nós somos casal, depois nós temos um relacionamento, tá? Então, eu colocaria o relacionamento no campo ontem. Anique Veiga. Matrimônio. Mesma coisa. Mesma pergunta. Tendo qual a calibração na escala Hawkes da consciência do relacionamento amoroso de Anique Veiga? Na maior parte do tempo, o relacionamento atual. Matrimônio, casamento. Eu tenho sempre muito cuidado de interpretar a calibração de relacionamento, que vocês podem interpretar errado. Bom, no seu caso, o pêndulo deu 250, que é na neutralidade. É um ponto, é uma energia não suficiente para manter o casal ligado, tá? Então, não está decaindo o comprimento de onda, desandou tudo, foi o boi com a corda, mas já perdeu bastante energia. Algumas coisas precisam ser olhadas, porque provavelmente já perdeu bastante energia e talvez de um esfriamento de uma das partes ou dos dois, um afastamento. Por quê? Porque é um casamento que está em 250 e 310. Não tem aquela energia de construção, né? Não está desconstruindo, assim, mas precisa ser visto com carinho, tá? Falta de energia total. Débora Siriaco. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência da Débora Siriaco na maior parte do tempo? Preciso dar uma olhada aí, porque quando eu calibro você na maior parte do tempo, dá no orgulho. Já expliquei aqui, né? O que significa orgulho. Ah, gratidão, Nilce. Gratidão. Olha, oi, Cairene, Chuchu, tá lá nos Estados Unidos. Eu vi, gente, foi pedido em casamento com o joelho no chão e tudo, por meu amigo Aldo. Ah, mas eu, fiquei super emocionada. Arrepiei até não querer mais, de tanta alegria, porque pensa um casal que é do alto. A Jéssica está dizendo, nossa, exatamente. O pêndulo não. Se vocês estão abertos a receber, né? Porque eu só entro no campo que vocês estão pedindo. O pêndulo costuma errar, não, tá bom? Muito bom. Agora a gente vai encerrando, senão eu atraso com a minha clientinha, ela tá aqui na live, vai ficar de olho. Eu vou tirar um recado para nós, de 1 a 111, e vou tirar um oráculo, tá bom? O número que veio foi o 23. A maneira que você decide olhar para a vida é o que faz toda a diferença na sua jornada. Se você parar para pensar se você parar para pensar, nada na vida tem significado, exceto aquele que você dá. Foi a resposta que eu dei para meu filho quando ele, aos 9, 10 anos, falou: ai, mãe, parece que a minha vida não tem sentido. E ele até hoje tem isso, é porque hoje é adolescente, o adolescente ainda é pior. E aí eu falo: a vida de ninguém tem, meu filho. Se a gente não der um sentido, um propósito para nossa vida, ela não tem sentido, não. Não fica esperando ninguém te dar isso, não, tá? Uma situação difícil pode ser apenas mais uma situação difícil, mas se você optar por olhar diferente e decidir crescer com isso, com certeza vai ganhar muita força e sabedoria. Podem tirar tudo de você, mas nunca poderão tirar a sua liberdade de escolha em decidir como você verá as situações da sua própria vida. E você tem esse poder a cada minuto, segundo, está nas suas mãos. Mude o seu olhar que a sua vida irá mudar. Gente, tipo assim, fica redundante eu falar que foi absolutamente tudo que nós falamos aqui, né? Imagina ter um oráculo que resume tudo, sai a carta de Ogum e as meninas me avisam aqui que hoje é dia de Ogum. Mas se
da nossa hierarquia, minha e de vocês, me poupe, né? O que está faltando? Agir, gente. Vamos agir, vai para terapia, se mexe, vai para o sol, vai fazer um exercício. Não sei o que você tem que fazer, não. Você que é o dono da sua vida. Mas eu não me deixo em paz. Não me deixo em paz. Como ele disse aqui, é o caminho que eu escolhi para mim. Então, vamos ver aqui. Eu vou tirar 3 cartas. Você escolhe carta 1, 2 ou 3. Vai anotando aí para mim, por favor. Cartas 1, 2 ou 3. Só enquanto vocês escrevem aí, lembrar o que Ogum trouxe para nós no dia dele. Eu tirei aqui aleatório e saiu ele. O guerreiro que abre os caminhos. Significa que a nossa hierarquia está trabalhando para abrir os caminhos, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir. Agir, agir. Como foi esse oráculo que veio? Você pensa aí numa situação. Carta 2 e carta 3. Eu já escolhi a 1. E você? Do meu assunto, escolhi o assunto e escolhi a carta. Vamos ver aqui. Oi, Chuchu, você entrou aqui, deixa eu te dar um oi. Cacilda de Itumbiara, minha irmã de alma, falamos essa semana. Sinto muita falta da bichinha. Gratidão. Carta 1, 2 ou 3. A Jéssica aqui é a carta 2. Sempre acaba entrando na hora das cartas. Que bom. Carta 3 para Grace, para Joyce, Grace 1, Débora Siriaco 2, Pamela 3, Marlene 1, Leila, carta 1, Nilson 1. Ok. Muito bom. Então, eu pedi para vocês, para a gente finalizar, escolher um assunto, uma temática que você está precisando resolver na sua vida. Carta 1, 2 ou 3. Carta 1, eu escolhi a carta 1, gente. Veio Oxóssi. Pra vocês verem as sincronicidades para quem está entrando aí ainda. A gente tirou Ogum e ele deu o recado que foi o tema da live. E aí as meninas avisaram que hoje é dia de Ogum. Sincronicidade é isso. E aí eu, antes de tirar as cartas, falei, minha carta é a 1. Eu tirei a carta de Oxóssi com um determinado tempo e Oxóssi é meu orixá de cabeça. Entenderam? Sobre isso. Estratégia de fartura. Para quem tirou a carta 1. Tenha inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace metas e os caminhos que fará para chegar lá. Atire a flecha. Haja com prudência, às vezes o diálogo pode ser a melhor arma. Carta 1. Para quem tirou a carta 2, veio Ogum também. Essa é a linha responsável pela fé que combate as aflições, as lutas, as batalhas provenientes do karma. Busque equilíbrio e a ordem em sua vida e siga dentro da lei para que os seus caminhos se abram e seus inimigos se afastem. A energia necessária para as transformações que levarão à vitória sobre as batalhas da vida reside em você. Seja guerreiro. Lute com coragem e bom combate e vença as suas demandas. Tudo está falando de ação, vocês perceberam? Que é a carta que Ogum trouxe mais cedo para nós. E a carta 3, fogo, materialização. Impulso, criatividade, praticidade são as qualidades do elemento fogo. Use essa ousadia, determinação e sensualidade para alcançar os seus objetivos.
mas controle a sua ansiedade e se mantenha em equilíbrio para não se tornar agressivo demais. Nem tudo é preto no branco. Saiba aceitar as abstrações do cotidiano. Me digam aí. A minha foi em cima da pinta, viu, gente? Ai, eu até pus um tema que eu nem estava pensando nele. Muito bom, gente. Café sistêmico delicioso, ancorado mesmo pela energia da mestra Clain, como eu imaginei que seria, né? Como ela tem me avisado aí nos 2 últimos meses. Para mim, por motivos óbvios. Espero que tenha ficado óbvio para vocês e vocês saibam o que fazer com todas as informações que estão chegando para vocês, como essas aqui do café hoje. Lembrando, então, dos convites, a gente tem a turma de Reiki Infantil aqui em Goiânia, presencial no dia 24 de maio. A criança fica o dia todo conosco, com a equipe multidisciplinar, vai ser sintonizada em Reiki, aprender a fazer ali o chocurê, né, que é a primeira merkaba, tá bom? Fica conosco lá, crianças de 7 a 12 anos, tá bom? E sábado nós temos o curso promovido pelo Lar de Maria, curso lindo, com uma benzedeira de 70 anos, dona Lenísia, ela é de Pirenópolis, aqui pertinho. Então, nós temos o curso de benzimento, aprender a fazer benzimento em você mesmo, no seu pet, nos seus filhos, né? Ou não sei se você quer aprender a benzer em outro lugar, conhecer um pouco mais da força dos devas das plantas, né? Vai ser num lugar gostosésimo, maravilhoso, né? Que é o Instituto Vida Plena, que nos cedeu generosamente, porque esse é um trabalho social, é só uma contribuição de R$100, praticamente para pagar as despesas de ida e vinda da dona Lenísia, né? E no domingo, ela vai dar o curso de Florais do Cerrado. Então, para quem vai participar do curso de benzimento no sábado, a contribuição é R$100. Para quem vai participar dos 2 dias, é R$150, é uma contribuição. Até contei para vocês aqui que o curso que eu ia fazer em São Paulo, que eu estava olhando, né, para eu, Valquíria e outras pessoas em São Paulo, R$1.200, né? Então, não é que não vale, vou falar de novo, vale e vale muito, as pessoas estudam muito para isso. Mas como está sendo promovido pelo Lar de Maria, é um trabalho de cunho social realizado aqui em Goiânia. De vez em quando tem essas ações abertas ao público que a casa proporciona, tá bom? Então, espero vê-los por lá, quem puder participar aqui em Goiânia, tanto do Reiki quanto desse final de semana agora, tá bom? Ela vai ensinar, acredito que sim, viu, Rafaela? Viu, Rafa? Acredito que sim, Florais do Cerrado, tá? Mas você pode entrar em contato com a gente passa o contato da dona Odete e ela pode te explicar direitinho, tá bom? Então é sobre isso, espero encontrar vocês, quem puder, esse final de semana, e espero, do fundo do meu coração, em conjunto com os corações de vocês, que nesse momento a chama trina da cura dos mestres ascensos se derrame sobre você, sobre mim, sobre o seu lar, sobre o meu lar, sobre os nossos familiares, nossos entes queridos, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. E que nesse momento a cura vibracional chegue nos hospitais, nos leitos das UTIs, nos presídios e nos orfanatos, nos lares em desalinho, onde as perdas e as dores estão pungentes. Que a cura vibracional chegue em todas as nações, mas principalmente nas nações em guerra,